muito bom dia para você. Pequenos e grandes produtores estão em busca de soluções para os desafios no dia a dia do campo. A nossa equipe está acompanhando o Show Rural Copavel e mostra um pouco das novidades. O Brasil deve ter mais uma safra recorde de grãos esse ano. Com a estimativa em alta, especialistas afirmam que essa é a hora de investir nos cuidados com o campo. É um ano favorável, né? Na grande maioria das regiões do Brasil, o clima tem ajudado, né? O que favorece então a melhoria da produtividade, mas ao mesmo tempo, quando é bom para a soja, é bom para a planta daninha, é bom para a doença, né? Então o produtor tem que de fato tomar cuidado, né? Fazer o manejo adequado para proteger essa produtividade. Não são anos, todos os anos que são iguais a esse. Então quando a gente pensa em resultado, produtividade e rentabilidade, tem que proteger essa produtividade para aumentar a rentabilidade no final. O Rodolfo sabe disso. Produtor de soja, milho e feijão no oeste paranaense, ele está no Show Rural Copavel em busca de soluções para os desafios do dia a dia. A maior dificuldade é você ter essa produtividade com lucro. É claro que geralmente quando você aumenta a produtividade, o lucro vem junto, mas a gente tem que fazer cada vez mais com menos. Então, é o custo de cada saco que eu produzir que vai me sobrar e isso é o mais importante. O maquinário grande sempre chama a atenção e impressiona, com bastante tecnologia acoplada, muitas vezes já de fábrica. Mas o pequeno produtor também está em busca de inovações no campo. Nós temos tratores aí de 35 cavalos até 425 cavalos. Então nós temos o portfólio completo, com tecnologia, com tudo aquilo que o agricultor precisa para que a máquina tenha um bom desempenho, para que ela tenha uma rentabilidade e um custo muito baixo. Porque hoje todo mundo procura uma operação com custo muito baixo. O que nós procuramos numa feira dessa, a não ser tecnologia, altas tecnologias? Os equipamentos novos, modernos, eles entregam o trabalho que a gente busca. A terceira reestimativa da safra de laranja, divulgada pelo Fundecitrus, ficou em 292 milhões de caixas e é a menor em 11 anos. A chuva abaixo da média impactou o desempenho dos pomares. Com isso, a redução da safra na última reestimativa, antes do fechamento, se deve à diminuição do tamanho médio das laranjas das variedades Sardias, Valência, Folha Murcha e Natal. Os números divulgados pelo Fundecitrus nesta terça-feira prevêem a produção de 292,60 milhões de caixas de 40 quilos e 800 gramas no cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo e Sudoeste Mineiro. Esse número é 0,7% menor do que a estimativa de dezembro e 7% menor do que a estimativa inicial de maio do ano passado. Isso porque houve um reajuste no peso das variedades tardias. A Valência, a Folha Murcha e a Natal tiveram seus pesos reajustados para baixo, isso devido às condições climáticas. De maio a janeiro, segundo os dados do Climatempo, nós tivemos 10% a menos de chuva no cinturão citrícola quando se compara com a média histórica. Algumas regiões, como o Norte e Triângulo Mineiro, tiveram 30% a menos de chuvas. A taxa de queda se mantém em 23%, isso porque o greening tem a sua severidade aumentada. Essa é a maior taxa de queda em 11 anos que a pesquisa de estimativa de safra é feita. O número final da safra 2025-26 vai ser anunciado pelo Fundecitrus no dia 10 de abril. Produtores rurais do interior de São Paulo investem no sistema de consórcio entre banana e cacau. A estratégia consiste no plantio das duas culturas na mesma área, o que garante melhores condições de manejo e favorece o desenvolvimento do cacau, que ainda está em fase de implantação no território paulista. A propriedade, que antes era destinada à pastagem e a outros cultivos, como de seringueira, hoje divide espaço com a plantação de banana em consórcio com cacau. A banana, ela tem duas vantagens para nós. Primeiro, ela fornece a sombra da banana sobre o cacau, ela fornece um ambiente com conforto térmico para crescer, para a muda crescer e se desenvolver melhor. O cacau, a muda é mais sensível ao sol e também principalmente ao vento. E o segundo ponto, a banana, por 3 anos ela vai ficar aqui, a renda dela vai ajudar a pagar todos os custos da implantação do cacau, é o que está acontecendo. Distribuídas em uma área de 4 hectares, as plantas de cacau, fruto originário da região amazônica, ainda estão em fase de desenvolvimento e apresentam diferentes variações de espécies e cultivares.
Aqui na propriedade, né, Amadeu, vocês decidiram plantar 3 tipos de cacau. Quais são eles? Explica pra gente. Por orientação da CAT, nós plantamos a CCN 51, que é um clone equatoriano, a PS 1319, que vem da Bahia, Porto Seguro, e a CPEC 2002, que é também da Bahia. Esses clones que nós plantamos são os mais produtivos e os mais indicados aqui para a região nossa. A produção no sistema de consórcio começou aqui na fazenda no ano passado. Atualmente a área conta com mais de 3.000 pés de cacau e mais de 4.000 de banana. Mas para isso dar certo, as culturas são cultivadas em espaçamento de 2,5 metros, como a gente consegue ver, por 3,5 de largura. Um modelo que tem favorecido o desenvolvimento das plantas e também o aproveitamento do solo. É algo muito interessante para o produtor rural, né? Porque ele consegue agregar valor, ele tem 2 culturas em produção e especificamente para a cultura do cacau, é interessante ter uma cultura com porte um pouco maior, em que promove, né, e auxilia no desenvolvimento dessa planta. É uma planta que exige um sombreamento parcial e com isso a cultura da banana tem favorecido muito o desenvolvimento inicial da cultura do cacau. Lembrando que após 2 anos ou no máximo 3 anos, a cultura da banana é retirada do sistema e fica somente a cultura do cacau. Apesar de serem temporárias na propriedade, as bananeiras desempenham um papel fundamental no sistema de sombreamento ao cacau. Além disso, elas também contribuem economicamente, já que possuem boa aceitação no mercado. A gente entrega aí 350, 400 caixas por semana no mercado. Mas com o cacau, nem tudo são flores no campo. O especialista ressalta que para o sistema de consórcio ser bem-sucedido, existem desafios a serem superados, como as condições climáticas. E os estados produtores de cacau no Brasil, Bahia, Pará, que são os líderes, né, de produção, têm características próprias, né? Então nós precisamos desenvolver estratégias desde o plantio, a condução e até mesmo a comercialização. O cultivo do cacau já é uma realidade no estado de São Paulo, com cerca de 600 hectares plantados em todo o território paulista. Na propriedade, o cenário também é positivo. Com a redução gradativa da produção de banana, a expectativa é que em até 3 anos a produção comercial do cacau se aflore. O preço do cacau ele é pago para o produtor com base no preço que está sendo negociado na Bolsa de Nova York, na Bolsa com cacau em Nova York. É com base nisso. Então é mais seguro para nós, para o produtor. Então não ficar sujeito a essas condições aqui regionais, sobe e desce. Então a gente está sempre, o preço é sempre ligado ao mercado internacional. Os preços do trigo seguem firmes no Rio Grande do Sul e também em São Paulo. E claro, a gente explica os motivos para você. Os valores são impulsionados por menores estoques e pelos bons volumes exportados, segundo os pesquisadores do CPEA. No entanto, os avanços são limitados pelas desvalorizações do dólar frente ao real e dos contratos nas bolsas norte-americanas. Quanto aos derivados, os preços do farelo seguem em alta, influenciados pelo aquecimento da demanda, especialmente por parte do setor pecuário. Já para a farinha, as cotações continuaram em queda, pressionadas pela menor demanda doméstica. No fronte externo, dados da Sysmex mostram que em janeiro foram exportadas 370.600 toneladas de trigo, sendo praticamente todo o volume do Rio Grande do Sul. Do lado das importações, chegaram aos portos brasileiros 504.200 toneladas de trigo no mês passado. O agronegócio brasileiro atingiu a marca de 28,58 milhões de trabalhadores no terceiro trimestre de 2025. O resultado representa um aumento de 2%, ou de quase 569 mil pessoas, frente ao mesmo período de 2024, conforme indicam pesquisas realizadas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Exalc USP, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.
Este é o maior contingente registrado para um trimestre, considerando toda a série histórica que começou em 2012. No mercado de trabalho brasileiro, a mesma comparação mostra avanço de 1,3%, equivalente a aproximadamente 1,37 milhão de trabalhadores. Diante disso, a participação do setor agro no total de ocupações do Brasil atingiu 26,35%, no terceiro trimestre de 2025, acima dos 26,15% registrado no mesmo período do ano anterior. Uma ferrovia com 50 quilômetros em Mato Grosso do Sul vai ajudar a escoar a produção da maior indústria de celulose do mundo. O projeto vai viabilizar o transporte até o Porto de Santos. O lançamento da ferrovia do projeto Sucuriú, na cidade de Inocência, marca um novo momento para a logística de Mato Grosso do Sul. O ramal vai ligar a fábrica da Arauco à malha ferroviária nacional, permitindo que a produção de celulose siga direto até o Porto de Santos. A obra será viabilizada por meio de leilão, dentro do novo marco regulatório das ferrovias. O país vai colocar 3 bilhões de reais para revigorar essa linha, o governo do Brasil, a União. Os concorrentes ganham o direito de fazer a ferrovia quem exigir o menor aporte público. O leilão é assim, cada um coloca, o governo topa colocar 3, quem colocar 2.500, 2.200, quem exigir o menor aporte, vence. E isso vai garantir que a ferrovia seja reconstruída e ela vai ser uma rota da celulose, que passa em Ribas, passa em Três Lagoas, se conecta depois com a malha paulista, muito importante para o Estado. Para além do investimento, a ferrovia também simboliza a retomada de um modal que fez parte da história de Mato Grosso do Sul. Então, assim, a Malha Oeste, ela é não só fundamental para o atual estágio de desenvolvimento do Estado, mas ela traz ao sul mato-grossense, da minha idade para cima, Simone, um sentimento de retomada do desenvolvimento. Esse estado foi construído em cima de ferrovia. O avanço do projeto põe fim ao atraso histórico de infraestrutura no estado. Na década de 90, a imprensa batia muito e nós discutíamos que com o sucateamento da ferrovia, o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul perdia muito. Nós perdemos a capacidade de escoar a produção, porque tínhamos rodovias sem duplicação e tínhamos perdido ferrovias. De lá para cá tem 3 décadas. A expectativa em torno do projeto Sucuriú vai além dos trilhos. A implantação da nova ferrovia deve impactar diretamente na economia da região, com geração de novos empregos e o fortalecimento no escoamento da celulose aqui no estado. Porque é muito importante a logística. O Brasil tem tudo. Tem terra, tem espaço, tem chuva, tem sol, mas fica longe do porto, 1.050 quilômetros. Fundamental para o Brasil desenvolver a infraestrutura, desenvolver a logística para que seja muito mais competitivo. A ferrovia representa mais do que um investimento logístico. Ela marca uma mudança na identidade econômica de Mato Grosso do Sul. O projeto passa a integrar um sistema maior de transporte no estado, conectando estradas, hidrovias e novas rotas de exportação. A ferrovia, ela chega lá hoje num sítio de produção de minério gigantesco, vai a 14 milhões de toneladas, que está saindo pela hidrovia. Novos portos lá em Corumbá. Mas a Malha Oeste funcionando, abre-se um novo canal de logística também para o minério que vem de Corumbá e outros produtos. E vai conectar com a rota rodoviária bioceânica, que vem de Porto Murtinho. Então a gente cria um modal, acima de tudo, uma integração de modais logísticos, que é o que eu falei, daqui a 10 anos esse estado é outro. Agora a gente confere como fica a previsão do tempo em todo o Brasil nesta quarta-feira. A quarta-feira será marcada pelo avanço de uma nova frente fria pelo sul do país, favorecendo o aumento de instabilidades, temporais e rajadas de vento. No sudeste e centro-oeste, mesmo com as acas já desconfigurada, a presença de calor e umidade mantém pancadas de chuva e risco de temporais. No norte e nordeste, as pancadas de chuva continuam e a atuação da zona de convergência intertropical segue favorecendo instabilidades em algumas áreas. Manhã com predomínio de sol em grande parte da região sul do país. Ao longo do dia, a nebulosidade vai aumentando pelo Rio Grande do Sul, além de boa parte do estado catarinense
norte e nordeste do Paraná. Céu com aumento de nebulosidade também no norte, nordeste, interior e leste de São Paulo, sul do Rio e em grande parte de Minas desde amanhã, aumentando ao longo do dia. Nebulosidade variável também em Mato Grosso e em Goiás desde cedo. Já em Mato Grosso do Sul, o tempo segue mais estável pela manhã e há aumento de nuvens ao longo da tarde na metade leste do estado. No norte e nordeste do país, tempo mais fechado também na maior parte das regiões. Enquanto no interior da Bahia, além do sul de Roraima, o dia deve contar com mais períodos de sol e a umidade do ar segue mais baixa nessas áreas, podendo ficar abaixo dos 30%. No final da manhã, áreas de instabilidade avançam para o sudoeste, oeste, sul e campanha gaúcha, com chuva moderada, forte e trovoadas. Entre o fim do período e a tarde, a infiltração marítima favorece chuva fraca no nordeste e norte do Paraná, sul catarinense e Serra Gaúcha. E ao longo do dia, a chuva se espalha pelo Rio Grande do Sul, com risco de temporais na faixa sul, além de chuva mais forte no nordeste, Serra e litoral sul do estado. No interior de Santa Catarina e em áreas do norte, sul e sudeste do Paraná, também há previsão de pancadas moderadas a fortes. Ao longo do dia, as instabilidades também aumentam em São Paulo e em Minas, e há risco de temporais no noroeste, oeste e sul mineiro, norte e nordeste paulista, além do Vale do Paraíba. No Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo, também chove de maneira mais forte, principalmente na Serra e Sul Fluminense, onde há risco de temporais. À tarde, a presença de calor e umidade na atmosfera intensificam as pancadas em Mato Grosso e em Goiás, com risco de temporais isolados em algumas áreas, além do Distrito Federal. Enquanto em Mato Grosso do Sul, as pancadas mais fortes ocorrem na metade leste. Também chove de maneira mais forte no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, oeste de Pernambuco e da Bahia, com risco de temporais em boa parte dessas áreas, além do leste da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e em Sergipe. E no norte, o tempo segue instável pela região, principalmente em Rondônia, Tocantins, sul e oeste do Amazonas, Acre, Pará e metade norte do Amapá. Rajadas de vento variam ao longo desta quarta em boa parte do país, podendo chegar até os 70 km por hora na faixa oeste gaúcha. E em relação às temperaturas para esta quarta, máxima de 27 graus em BH, 28 em Palmas e em São Paulo, 31 em Salvador, 33 no Rio e até 37 graus em Porto Alegre. O Brasil exportou 2,8 milhões de sacas de café em janeiro. Esse resultado representa queda de 31% em relação a janeiro de 2025. Vários fatores contribuíram para isso. E quem vai explicar tudo para a gente? Eduardo Heron, que é diretor técnico do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, nosso Secafé. Bom dia, Heron. Seja sempre muito bem-vindo ao Record News Rural. Você já é de casa. Olá, Kelly. Bom dia para você. Bom dia a todos. Bom, vamos lá. Vamos entender porque são vários fatores que contribuíram para esse resultado. O que levou, então, a essa queda de volume? Bom, primeiro que nós estamos vivendo aí um momento do mercado bem nervoso, né? Nós aí temos aí recentemente alguns anúncios de safra que mexeu muito com o mercado, isso levou a uma queda de preços, mas o que a gente vem avaliando como resultado de janeiro de 2026 é nada mais algumas variáveis. A primeira delas, que o Brasil tem estoques de café arábica muito limitados e estamos no período de entre-safra. Então, daqui até o início da próxima colheita, nós vamos aí em volumes baixos de café arábica sendo exportados. E o café Conilon, que também tem uma participação importante nas exportações de café do Brasil, vem sendo majoritariamente o principal produto abastecedor da indústria de torrefação. Bom lembrar, Kelly, que o Brasil hoje é o segundo maior país consumidor de café do mundo. Nós temos uma indústria forte, muito competitiva, e que tem utilizado do Conilon para se manter abastecido. Então, são alguns fatores, somado à questão climática, somado ainda aos impactos do tarifaço nos Estados Unidos, esse conjunto de fatores levou a essa queda nas exportações de café no mês de janeiro. Pois é, uma queda em volume, então, de cerca de 31%, mas em receita o percentual foi menor. O Brasil exportando menos, né? Nós tivemos aí alguns preços que oscilaram bastante entre os meses de dezembro e janeiro. Isso levou o produtor, né, nos últimos 2 anos, o
produtor ficou bem capitalizado e ele, no momento ele está retendo um pouco de café, aguardando aí por preços melhores. Então, o que a gente está vendo é que o Brasil, ao deixar de exportar, somado a essa queda de preços no cenário mundial, impactou grandemente aí as receitas cambiais do país. Exato. Heron, a gente sabe da importância do setor, né? É um setor forte, mas que realmente você citou essa questão do tarifaço dos Estados Unidos, a gente acompanhou aqui de perto no Record News Rural como o Secafé trabalhou nesse sentido de reverter essas tarifas, mas foi um complicador. Você acredita que o setor já se recuperou nesse sentido ou ainda a gente vai sentir por alguns meses? Qual que é o balanço que o Secafé faz depois desse tarifaço todo? Kelly, veja, até a entrada da próxima safra, nós vamos ver cenários bem adversos, tanto na questão do preço, quanto na questão das compras do café. Se nós analisarmos, os nossos principais compradores tiveram queda. Tivemos queda nas importações de café da Alemanha de 16%, tivemos queda nas importações de café dos Estados Unidos de 46%, e como mencionamos, o tarifaço continua tendo efeito, ainda que o café verde esteja isento dessa tarifação. O café solúvel, que continua com a tarifação de 50%, tinha até então os Estados Unidos como seu maior mercado. Então a gente percebe o impacto ainda do tarifaço nas exportações do solúvel e nós devemos ver aí todo esse cenário de volumes ainda baixos até a entrada da próxima safra e aí sim, quando nós realmente teremos um volume, na expectativa nossa que tenhamos volumes melhores a partir do segundo semestre. Falando ainda sobre a Alemanha, né, foi o principal destino no mês passado. Mas se a gente tiver um ranking, até para deixar claro para quem acompanha aqui o Record News Rural, Heron, qual é o ranking dos principais destinos, né? Ou seja, os países que mais compram o nosso café? Bom, nós temos aqui, o ano passado, a Alemanha se posicionou de forma histórica como o maior comprador de café do Brasil, seguido pelos Estados Unidos, uma pequena diferença, mas Estados Unidos, que sempre foi o maior comprador de café do Brasil, ocupou a segunda posição. E nós temos aqui Itália, Japão, Bélgica, que são os nossos principais países compradores e tradicionais compradores de café do Brasil. O que chama atenção um pouco no relatório é, em janeiro, as exportações de café para a Rússia. Né? A Rússia voltou ao mercado a comprar café desde o ano passado. Esse ano, a Rússia está ocupando a sexta posição, e vem aí, junto com outros países como Turquia, que é um dos grandes mercados também do Brasil, Espanha e França, vem apresentando aí compras do café brasileiro. Porém, quando a gente analisa os mercados de forma individual, desses tradicionais compradores de café do Brasil, Kelly, somente a Itália registrou um crescimento de 6%. Então, isso é reflexo da menor oferta de café do Brasil, do volume baixo de exportação, e nós acreditamos que a partir do segundo semestre, esses mercados voltam a comprar o café brasileiro por todos os atributos que o nosso café possui: qualidade, sustentabilidade, e temos aí uma expectativa de um grande volume de café para exportar nesse próximo ciclo. Então, nós queremos crer que até no início do segundo semestre, o Brasil volta aí aos seus volumes de exportação de forma um pouco mais harmonizada. Heron, eu sei que você acompanha o mercado global bem atento. Como é que estão os nossos concorrentes, hein? Veja, a questão climática hoje é o principal desafio de todos os países produtores, né? Nós vimos há 2 anos atrás a questão climática impactando o Vietnã, que fez os preços chegarem a patamares elevados, e nós tivemos aí no ciclo passado do Vietnã, o Vietnã apresentando safras maior do que foi em 2024. Diferentemente do Brasil. O Brasil vem passando por ciclos climáticos. Algumas regiões do Brasil a gente percebe um certo impacto climático, outras aumentando a sua produtividade por conta de clima favorável e também das boas práticas, mas, no geral, o que a gente percebe é que não existe um excesso de oferta de café no mundo, né? E aí, Kelly, apesar de nós termos aí grandes concorrentes, o Brasil segue aí
com um trabalho de pesquisa, de tecnologia, de sustentabilidade, de qualidade, de diversidade. Hoje nós temos 39 regiões mapeadas de café, o que permite o Brasil seguir líder absoluto no abastecimento global de café por todas essas características que o nosso produto possui. Inclusive com cafés especiais, certificados, Exato. com qualidade superior. E esses cafés também têm conquistado cada vez mais mercados. Exatamente. O Brasil hoje compõe os principais blends de café no mundo. Nós falamos aqui há pouco sobre o impacto tarifário. Os Estados Unidos hoje é o maior consumidor de café no mundo e o Brasil tinha até então 32% desse market share. O que queremos acreditar e seguimos trabalhando para que o solúvel também tenha essa isenção, porque é um grande mercado. Mas o que a gente percebe e vem acompanhando é que os mercados tradicionais compradores, eles têm uma taxa de crescimento um pouco menor. Continuam comprando café, continuam se sofisticando, e isso é bom para o Brasil por conta de todas essas características que o café brasileiro possui para poder atender todas essas nuances e diversidade de preparo, né? Mas também a gente analisa o mercado asiático, que tem aí grandes potenciais consumidores de café, que podem se desenvolver ao longo dos anos, e o Brasil, por ter todas essas características, vem apresentando, né, uma proposta de fomento da promoção e marketing ali na Ásia, justamente com o objetivo de diversificar os nossos mercados. Então, o que a gente percebe é que o consumo de café no mundo tende a crescer, segundo os dados da OIC, ainda que taxas um pouco menores, mas segue crescendo, principalmente em países produtores, e o Brasil tem aí oportunidade de poder continuar produzindo excelentes cafés, especiais, de qualidade e de variedades diversas, para poder atender todos esses mercados, Kelly. Heron, o Porto de Santos é fundamental, né? A principal porta de saída dos nossos cafés. Eu sei que você acompanha de perto o drama que é para o setor, tendo em vista os atrasos, são vários problemas que acabam acarretando prejuízos. Como é que está a situação hoje? O que o Secafé estima para esse ano? Existe alguma luz, alguma mudança ou o problema de atraso vai continuar? Olha, Kelly, a gente tem acompanhado essa questão com muita preocupação. Apesar do Porto ter quebrado o recorde no ano passado com 185 milhões de toneladas, as cargas containerizadas continuam enfrentando as dificuldades. Café, algodão, alguma parte do açúcar que também vai em container, celulose. Então, é um cenário bem desafiador, porque as expectativas é de que o segundo semestre, tanto o café quanto outros produtos, tenham volumes maiores. E o que a gente está vendo dentro desse cenário, dessa falta desse esgotamento da infraestrutura portuária, é que nós muito provavelmente vamos ver aí as cargas containerizadas acumulando ainda mais prejuízos por conta do volume que tende a entrar no segundo semestre. E o que a gente lamenta é que mesmo a questão do Tecon Santos 10, que vem se arrastando há pelo menos 9 a 10 anos, segue ainda sendo uma corrente presa, dificultando ainda a nossa percepção de que as coisas possam vir melhorar no médio e longo prazo. Mas, infelizmente, a gente está vendo idas e vindas impostas por restrições sem nenhum fundamento técnico, legal, comprobatório que justifique o posicionamento da restrição de participação. E com isso, Kelly, quem vai continuar pagando a conta pela falta de infraestrutura é a carga. Então, a gente acompanha com muita preocupação essa morosidade na oferta de capacidade de pátio e berço para as cargas containerizadas no Porto de Santos. E com todos esses fatores que a gente colocou aqui, como é que está a cabeça do produtor rural que busca esses mercados internacionais? Olha, o que a gente tem visto, Kelly, que por conta dos preços altos nos últimos 2 anos, o produtor está capitalizado. Então, ele não tem aquela necessidade de vender de forma imediata, principalmente porque daqui a 4 meses, 5 meses, em algumas regiões, nós já vamos começar a colher uma nova safra. O que a gente percebe, sim, são oscilações de mercado muito grandes. Isso certamente traz preocupações para todo o mercado, não somente para o produtor, mas para o exportador. E essa é a questão que a gente vem analisando com certa cautela. Nós não sabemos os cenários que vão se desenhar nos próximos meses, principalmente com a entrada da próxima safra.
o que a gente nota é que o mercado está bem tenso, bem nervoso, por conta de todos esses fatores. E o produtor, que está capitalizado, no momento, vem fazendo o dever de casa, vendendo quando ele acha que o preço está acessível, mas a gente percebe que há uma certa contenção na oferta do café pelo produtor, em função dessa alta remuneração que ele teve nos últimos anos. Vamos falar um pouquinho agora para o brasileiro, que às vezes fala, nosso café está sendo exportado, o que eu tenho a ver com isso? Heron, é bom lembrar, né, da cadeia que é importante para a geração de emprego e renda aqui, né? Vamos lá. O Brasil hoje, nós somos suspeitos para falar, porque o Brasil hoje, quando nós falamos que é um caso de sucesso no mundo, se deve a vários fatores. Primeiro, porque nós crescemos em pesquisa e tecnologia. Nós reduzimos a nossa área de 4,9 milhões de hectares para produzir em 2,3 milhões de hectares. Nós saímos de uma produtividade de 6 sacos por hectare para produzir em 35, 36, em algumas regiões até um pouco mais. Então, o Brasil hoje faz um trabalho de campo, de boas práticas, o produtor cada vez mais engajado com o tema da sustentabilidade, as empresas exportadoras vêm fazendo o trabalho de qualificação do produto, de preservação do meio ambiente, de diversificação de todos os clonais. O Brasil hoje tem cerca de 220 clonais desenvolvidos por meio de pesquisa, Kelly. Então, o Brasil hoje, quando nós falamos que somos capazes de atender aos mais exigentes e diversos mercados, é por conta de toda essa variedade que a nossa cafeicultura já possui de forma consolidada. Qualidade, sustentabilidade e diversidade. Agora, com relação à questão interna, o que a gente vem acompanhando, principalmente dentro do âmbito da pesquisa, é que o Brasil hoje tem clonais com altas produtividades já desenvolvidas, e o que agora falta é surgir a demanda, né? Nós não podemos simplesmente sair produzindo volumes grandes, porque isso tem impacto no mercado de café e reduz a remuneração de produtores com preços baixos e custos elevados. Mas o que a gente pode dizer é que, por toda a pesquisa e tecnologia consolidada e boas práticas no campo, o Brasil está preparado para atender a demanda, principalmente da região asiática. Só estamos aguardando a demanda vir para que o Brasil continue aí sendo o maior fornecedor de café em todos os continentes. Que essa demanda apareça. Heron, muito obrigada, viu, pela análise, por trazer tanta informação e atualizar tudo para a gente. Um bom dia para você. Estamos sempre de portas abertas para você e para toda a equipe do Secafé. Agradeço, Kelly. Bom dia a todos. Muito obrigado. Obrigada. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.